Olá a todos, bem-vindos à segunda webconferência de pesquisa operacional, que deve cobrir o conteúdo das nossas unidades de 5 a 8. Lembrando, essa webconferência ela cobre a segunda metade da disciplina e nós ainda temos uma terceira webconferência que serve para a elucidação de dúvidas dos alunos. Uma das perguntas que se faz com frequência é: a terceira webconferência ela tem uma funcionalidade, dá dicas sobre a prova, o que se estudar, quais são as questões que vão cair, que vão ser cobradas, e a gente costuma dizer que não é esse o objetivo da terceira webconferência. Na verdade, o objetivo é tirar dúvidas dos alunos com relação a um ou outro aspecto mais específico da disciplina, há coisas que não tenham sido cobertas de uma maneira adequada, que o aluno julgue que não foram cobertas de uma maneira adequada no fórum. E também dá a oportunidade de interagir com o professor no sentido de se ter uma percepção exata de que o professor existe, né? Que ele não é uma figura assim abstrata que está lá escondida nos porões de uma instituição, ou que ele é um robô, né? Vocês têm a chance de interagindo conosco na webconferência, saberem que a gente de fato está acompanhando os trabalhos da disciplina, embora o maior contato seja feito mesmo realmente com os tutores das diversas disciplinas. Eu particularmente acompanho 4 disciplinas diferentes dentro dos cursos de administração, onde pesquisa operacional realmente é apenas uma delas. Mas vamos dar início aí à nossa preleção de hoje, né, que vai cobrir a parte de pesquisa operacional. Tá? Quando a gente fala lá de pesquisa operacional, principalmente a gente está falando da programação linear. É um tema que mais se destaca dentro do contexto da disciplina nessas 4 últimas unidades, né? E a gente ressalta o seguinte: a programação linear, ela busca a maximização ou a minimização. Embora se fale lá da maximização, eu também posso buscar a minimização de um determinado aspecto, um determinado item do nosso processo produtivo dentro das organizações. A ideia básica com relação à programação linear é se tentar definir de uma forma matemática algum tipo de expressão que expresse o resultado de uma atividade qualquer na organização. Por exemplo, eu poderia ter uma expressão que daria o cálculo referente a custos da organização, ou custos de um determinado produto. Então, quando eu vou elaborar essa fórmula, a fórmula do custo de um determinado produto, eu posso, com isso, estabelecer alguns parâmetros que validam os diversos elementos que vão constituir essa fórmula. Então, eu tenho lá, por exemplo, uma disponibilidade com relação a um determinado produto, ou eu tenho uma variabilidade com relação ao uso de um determinado insumo para produzir A, B ou C, e em função de um conjunto de equações matemáticas, a gente consegue definir qual é o meu objetivo. O meu objetivo é maximizar o lucro, ou reduzir os custos, ou aumentar ao máximo a produção em função de um contrato que eu tenho que atender com o cliente, independente dos custos, e assim por diante. Então, toda vez que eu consigo expressar uma determinada grandeza que traduza o meu sucesso dentro de uma iniciativa qualquer dentro da organização, e eu consigo, através de um sistema de equações, definir o que eu chamaria de ponto ótimo, de máximo ou de mínimo, a depender daquilo que eu estou considerando, nessa hora eu estou usando práticas ou estou usando técnicas de programação linear. Então, o principal objetivo seria maximizar ou minimizar um determinado item lá qualquer que eu tenho dentro da organização. Por outro lado, existem restrições. Que restrições são essas? Eu posso ter restrições financeiras, eu posso ter restrições com relação à disponibilidade de material, e não só de um material, mas de vários, a depender do tipo de coisa que eu estou produzindo.
Então eu posso ter a matéria-prima que seriam parafusos, matéria-prima que seriam chapas de aço, chapas plásticas e assim por diante. Quando eu faço essas considerações, quer dizer, eu tenho um número restrito de unidades ou uma quantidade restrita de recursos para o meu processo produtivo, nessa hora eu preciso definir qual é a forma mais adequada de alocar esses recursos para maximizar meu lucro. De novo, eu estou inferindo questões que estão são correlatas à programação operacional. Dentro desse conceito de programação operacional, o que se destaca mais é o método Simplex. O método Simplex, ele é um método que tenta otimizar um determinado item da função objetivo, um determinado item da pesquisa operacional, através de um comportamento bastante interessante, bastante simples, eu diria, né? Mas que às vezes passa despercebido ao aluno quando ele está olhando só as fórmulas matemáticas. A gente colocou uma figura que aparece aqui na nossa apresentação PowerPoint, que acompanha, que orienta o nosso bate-papo, que é uma figura de um sólido. A razão da gente apresentar essa figura de um sólido é porque toda vez que eu estou desenvolvendo um programa um determinado problema de programação linear, quando eu implemento uma determinada limitação, por exemplo, a minha limitação seria a não disponibilidade de mais do que 50 itens de um determinado item de produção, de um determinado fator de produção, dentro de um mês ou dentro de um determinado período. Toda vez que eu digo assim, X, esse X é a quantidade, é menor do que 50, essa inequação que está sendo proposta, ela tem a representação, ou ela é representável através de um plano que se define dentro de um espaço cartesiano. Normalmente, eu vou considerar esse espaço cartesiano como sendo aquele espaço dos 3 eixos. Mas se eu tiver mais do que uma variável, eu posso trabalhar com mais eixos. Os 3 eixos do espaço cartesiano, eles facilitam a nossa visualização porque a gente vive e se percebe num ambiente tridimensional. Mas eu poderia ter mais eixos para trabalhar. Então vamos pensar no ambiente cartesiano com 3 eixos que representam a altura, a profundidade e o comprimento, né? E aí, dentro desse espaço, eu vou definir as minhas inequações. Quer dizer, eu vou ter, por exemplo, não mais do que 200 quilos de um determinado produto, de um determinado insumo para fazer a produção lá de um determinado item. Não mais do que 500 quilos de outro insumo e assim por diante. Cada uma dessas inequações, o valor que eu vou usar é menor ou igual a 200, o outro valor que eu vou usar é menor ou igual a 500, eu tenho isso como representável no plano cartesiano como sendo uma superfície, um plano de fato, né? Não, diferentemente daquela representação que eu tenho no espaço XY, onde eu vou ter retas e curvas, mas elas estão chapadas numa superfície plana. No espaço, quando estou considerando essas restrições, eu defino como que sendo planos. E esses planos, na verdade, dividem o espaço em 2 áreas. A área onde é aceitável se usar aquele recurso, até onde é aceitável se usar aquele recurso, e a outra área, todo o outro pedaço do espaço, onde eu não posso ir porque eu não tenho aquele recurso disponível. Então, dentro de um determinado pedaço do espaço que eu estou considerando, eu tenho disponibilidade de recursos. No outro espaço, eu não tenho disponibilidade de recursos e, por isso, eu não posso chegar até esse espaço. Essa é que é a noção matemática, recurso a recurso. Só que quando eu tenho várias restrições, eu vou estabelecendo planos diferentes. E daí a ideia dessa figura geométrica que é apresentada aqui para vocês no slide. Então eu teria uma figura que é composta pelas diversas aplicações das restrições que eu apresento com relação a insumos, a disponibilidade de horas de trabalho, a disponibilidade de dinheiro e assim por diante. Cada uma delas define um plano.
Se eu considerar que de um lado do plano eu posso trabalhar, porque eu tenho recurso, do outro lado do plano eu não posso trabalhar por causa daquele específico recurso, eu também poderia considerar o seguinte: esses planos todos combinados vão definir uma área no espaço matemático, onde a solução poderia, onde a minha produção poderia acontecer, onde eu poderia estar realizando atividades. Por quê? Porque dentro dessa área eu tenho o recurso A, eu tenho o recurso B, o recurso C e assim por diante. Esses planos todos conjugados, eles podem fechar aquilo que a gente chamaria de uma área restrita de soluções. Acaba virando um sólido. Poderia ser um cubo, mas é raro você ter restrições tais que formem uma figura geométrica tão perfeita quanto um cubo. Em geral, a gente vai ter um poliedro, um determinado sólido representado pelo quê? Pela superposição das diversas restrições que estão sendo implementadas. Esse sólido é composto por faces e arestas. E existe uma determinada teoria que diz, que inclusive embasa o método simplex, que diz o seguinte: quando eu tiver tentando otimizar um determinado valor, uma determinada função objetiva, e otimizar quer dizer atingir o maior valor ou o menor valor possível, a depender do que eu estou considerando. Se for a lucratividade, eu vou querer ter o maior valor. Se for o custo que eu estiver analisando, eu vou querer ter o menor valor. Toda vez que eu tiver uma função desse tipo que eu quero otimizar, o ponto ótimo dessa função ele está representado por um dos vértices desse sólido que a gente construiu com as diversas superposições de restrições. Por quê? Porque a própria função objetivo, por exemplo, a expressão que calcula o lucro, ou a expressão que calcula o custo, também é um plano que se desloca no espaço. O método simplex, então, é uma construção matemática que, a partir de um desses vértices do meu sólido, vai pulando de vértice em vértice, tentando ver se a função objetiva melhorou seu valor. Se o valor, de fato, ele cresceu, se eu quero maximizar, ou se ele, de fato, caiu, se eu quiser minimizar. Então eu vou pulando de vértice em vértice até que eu chego num determinado vértice específico em que, ao caminhar para todos os vértices subjacentes ou adjacentes, a minha função objetivo só piora. Quando ela só piora, nesse vértice eu tenho aquilo que eu chamaria de ponto ótimo ou ponto de máximo da função. Então essa explicação que a gente tenta dar do ponto de vista geométrico, ela explica aquilo que na prática a gente faz com as contas no papel, tentando resolver o método simplex. Uma boa dica para vocês é que o método simplex, ele não necessariamente precisa ser resolvido manualmente. Eu já tenho hoje ferramentas que, ao se definir as equações, a gente pode facilmente colocar essa lista de equações dentro das ferramentas e atingir a solução, ou fazer com que a ferramenta em si gere a solução ótima para mim. Um dos exemplos de ferramentas que conseguem resolver problemas simplex é o próprio Excel. O Excel ele tem uma espécie de módulo complementar, né, que é chamado de Solver, o nome é Solver, que normalmente não é implementado com a instalação básica do Excel, mas que, se você for ver lá nos parâmetros de instalação, está disponível para ser instalado também junto com a parte básica do software. Então, quando eu estou implementando lá o meu gerenciador de planilhas eletrônicas, o Excel, eu posso, na instalação, ou mesmo depois, pedir para que seja instalado um suplemento chamado Solver, que tem a finalidade de resolver sistemas de equação ligados à programação linear. Então, esse solver, o que ele permite é que, imputadas as diversas equações, seja gerada a solução que eu estou buscando. É bem mais prático do que tentar resolver isso de uma maneira totalmente matemática, sem recurso de nenhuma ferramenta. Esse é um dos recursos que eu tenho disponíveis para tratar a programação linear.
O outro recurso de que a gente fala na segunda parte da disciplina é o modelo de redes e, mais especificamente, o método do caminho crítico. O método do caminho crítico, que é mais conhecido da maioria dos gestores, ele tenta reproduzir, através de um desenho de rede, de um diagrama, todas as interações entre as diversas etapas de uma determinada atividade que eu estou desenvolvendo dentro de uma empresa. Então, diferentemente da preocupação com a geração de maior ou menor custo, o principal objetivo do método do caminho crítico é definir o menor tempo possível para se realizar uma determinada atividade. Então, é feita a construção de um determinado diagrama, e esse diagrama representa, basicamente, as atividades que devem ser desenvolvidas dentro de um determinado projeto, e junto com essas atividades são lançadas também as durações dessas atividades e o seu encadeamento ou a sua interdependência. Então, se uma determinada, como aparece aqui no nosso slide, se uma determinada atividade A, ela independe de qualquer coisa, ela fica lançada no diagrama a partir do ponto inicial do projeto, que é o ponto indicado pelo número 1. A atividade B também independe de qualquer uma das outras atividades, ela pode ser disparada imediatamente a partir do início do projeto, que seria o ponto 1. E a partir do lançamento de todas as atividades que se independem entre si umas das outras, né? Aí depois disso eu vou pendurando à frente nas atividades que dependem das predecessoras. Então, no nosso diagrama a gente teria, por exemplo, a atividade C que está sendo representada aí e que ela depende da atividade A. Então eu vou lançar C à frente de A, continuando o desenho em si. E eu vou construindo, então, toda a minha rede de atividades até que num determinado momento eu lancei todas as atividades que existiam, e elas estão todas lançadas no papel, e, consequentemente, o meu projeto está totalmente definido. O que o método do caminho crítico faz? Ele considera os tempos de realização dessas atividades e, percorrendo o diagrama ao longo de todas as alternativas possíveis entre o início e o fim do diagrama, ou entre o ponto inicial e o ponto final da atividade, e ele tenta descobrir qual é o caminho que tem a maior duração em termos de unidades de tempo. Esse caminho que tem a maior duração em termos de unidade de tempo ele é chamado de caminho crítico. Por que ele é o caminho crítico? Porque não há maneira de se terminar o projeto sem que a duração que eu identifiquei no caminho crítico seja totalmente executada, ou seja, totalmente percorrida, tenha passado efetivamente. Então, o caminho crítico ele define qual é a maior duração das atividades interrelacionadas dentro do projeto e, consequentemente, com isso eu tenho uma visão de quanto que o projeto vai demorar. Pelo diagrama, a gente vê que as atividades, por exemplo, C e B de bola, elas podem ser desenvolvidas em paralelo. Então, a duração de um projeto ela não é necessariamente igual à soma das durações das suas diversas atividades, porque algumas atividades elas podem ser executadas em paralelo. É um exemplo que a gente tem da B com a A, da C com a D ou da E com a F. O método do caminho crítico considera isso na construção do diagrama e me identifica em função desse paralelismo que eu posso ter entre atividades, né, qual seria a menor duração para executar o projeto. É um recurso bastante simples e é exemplo daquilo que a gente falou com relação ao método Simplex. O método do caminho crítico também tem uma série de softwares que conseguem montar o diagrama para você sem maiores dificuldades, a partir da definição dos dados básicos de projeto. Dois softwares que podem ser usados para construir o diagrama e para mostrar qual é a menor duração possível do projeto, das atividades que eu tenho, são o MS Project e o Open Project. A diferença entre eles é que o primeiro é pago, ele faz parte do conjunto de softwares que a Microsoft oferece no mercado, e o Open Project é um software gratuito que você instala na sua máquina e que tem as mesmas funcionalidades básicas do MS Project, com a vantagem de ser free, de ser gratuito. Recomenda-se que
Todo estudante de administração, não precisa estar necessariamente ligado à área de produção, todo estudante tente usar ou ter ambiência com o MS Project ou com o Open Project, a fim de poder montar diagramas que representam as diversas atividades em que ele esteja envolvido. Isso é um diferencial de mercado. O profissional que sabe usar essas ferramentas, ele é bastante demandado no mercado, e aqueles que, dentro de uma determinada atividade, conhecem essa ferramenta, têm um maior potencial para ter ganhos mais significativos. Então, que não seja pelo conhecimento em si, o conhecimento generalizado da ferramenta, que seja pelo grau de empregabilidade e pela também oportunidade de se ter maiores salários, né? Ou seja, esse o motivador para que você estude e aprenda mais sobre o Project e também sobre o Solver. Embora o Solver seja uma ferramenta que no dia a dia das atividades da empresa seja muito menos demandada. Então, a nossa segunda parte da disciplina, ela está basicamente centrada entre o Solver, né, ou melhor, o método Simplex, que é resolvido pelo Solver do Excel, e o método do caminho crítico, que é resolvido por softwares aí sim, bem específicos, que é do caso do MS Project ou então do Open Project. A gente cumpre aqui então a abordagem que se teria sobre os aspectos teóricos da disciplina, e como não há nenhum aluno ativo nesse momento dentro do fórum da Web Conference, a gente vai encerrando por aqui a nossa atividade, desejando a todos vocês que nos ouvirem um excelente resultado nas provas de que vão participar e também um bom resultado em todas as suas atividades pessoais e acadêmicas. Com os votos de sucesso, eu vou me despedindo de todos, desejando, né, mais uma vez, desejando a vocês ótimos resultados e esperando que na nossa última webconferência, a terceira e última, a gente possa interagir um pouco mais com alguns alunos que nos acompanhem. Felicidades a todos e até breve.